Você não depende de ninguém. Você é a própria fortaleza que tantos sonham em construir. Enquanto muitos mendigam atenção, aprovação, validação, você anda livre, sem correntes, sem dívida emocional, sem submissão. E esse simples fato causa inveja. Não por acaso, mas porque expõe fraqueza em quem vive refém de companhia, refém de aplausos, refém de validação. Eles olham para você e veem o que eles nunca terão. Autonomia pura, domínio interno, poder de dizer eu escolho e não eu preciso. A liberdade não é um prêmio que se conquista, é uma arma que você empunha contra todo tipo de dependência. Você aprendeu que depender de alguém é abrir mão de si mesmo. Você entendeu que o mais cruel dos inimigos não está fora, está dentro. É a necessidade, a carência que grita alto quando você se apaga para agradar. E quando você se recusa a apagar, quando você decide permanecer íntegro consigo mesmo, íntegro em suas convicções, você ascende a um nível que produz desconforto nos que nunca buscaram subir. Eles não odeiam você por você, eles odeiam você por aquilo que você representa. Liberdade real, não só palavra vazia. E agora é hora de reconhecer: o desconforto que você causa é exatamente o sinal de sua força, pois quem depende atrai, quem não depende impõe. Hoje eu te convido a assumir essa verdade, a encarar essa condição de soberania emocional e mental, e a não mais se render às amarras invisíveis que aprisionam tantos. Você vai entender por que sua independência gera raiva, por que sua ausência de necessidade vira acusação silenciosa, porque quem oferece ajuda às vezes está tentando controlar. Você vai compreender que a mente inabalável, o ser autossuficiente, o ser que caminha sem precisar provar nada, esse ser é visto como ameaça. Você vai descobrir como virar agente da própria vida, como desfazer as correntes que te impedem de ser dono de si e como perceber que aquela inveja silenciosa ao seu redor é na verdade um aviso. Você está livre e isso dói nos que vivem presos. Este vídeo é para você que cansou de depender de opinião, de aprovação, de presença que esquece, de promessas que quebram. É para você que decidiu tropeçar sozinho, levantar sozinho, vencer sozinho, não por orgulho, mas por necessidade de preservar a própria alma. Aqui e agora declare: eu não dependo, eu escolho, eu comando. Sinta o peso dessa declaração e perceba que a liberdade não é suave, é austera, firme, implacável. Mas essa é a força que escolheu ter. E sim, há um preço a pagar. A distância dos que não compreenderam, o olhar enviesado dos que sentem a falta que você não sente, a sombra dos que se alimentam de carência alheia. Mas o preço vale o domínio. E o domínio começa quando você para de esperar, para de mendigar, para de adaptar e passa a decidir, passa a ser o arquiteto de seus dias. Prepare-se para mergulhar nessa jornada. 8 capítulos que vão incendiar sua mente, quebrar paradigmas, revelar o jogo invisível da dependência e da inveja e mostrar como quem depende se torna presa, enquanto quem não depende se torna lenda. Você está pronto? Então sigamos com ferocidade, com clareza, com empoderamento, pois a liberdade que você busca está dentro e o mundo ao redor não sabe lidar com quem não depende. A raiva que você gera só por ser livre. Você não fez nada. Não gritou, não humilhou, não atacou ninguém. Você apenas foi livre. E só isso já foi suficiente para acender a raiva em muitos olhos por aí. A liberdade não é inofensiva. Ela é uma lâmina invisível que corta o ego dos que vivem algemados emocionalmente. Ser livre é viver em paz com o próprio silêncio. É escolher seus passos sem pedir bênção a ninguém. E isso, para muita gente, é ofensivo. Eles não suportam sua autonomia porque ela escancara a prisão que eles mesmos aceitaram viver. Enquanto eles se curvam por um pouco de atenção, você anda ereto com sua presença firme. Enquanto eles vivem pendurados em relacionamentos de conveniência, você escolhe quem entra e quem sai da sua vida com autoridade e frieza. E isso fere profundamente. Eles não entendem como você consegue recusar um convite sem inventar desculpa. Não aceitam que você não participe do teatro social, onde todos fingem se importar,
para não ficarem sozinhos. Você não precisa estar em todos os grupos, em todas as festas, em todos os almoços. Sua ausência pesa, e esse peso causa raiva, porque no fundo a sua liberdade faz barulho, mesmo em silêncio. Eles percebem que você não está mais sob o jugo deles. Você não precisa provar nada, nem pertencer a uma bolha para se sentir vivo. E quando alguém assim aparece, os frágeis se incomodam. Eles se veem no espelho da sua força e descobrem a fraqueza que escondem sob sorrisos e frases prontas. E aí, a inveja se disfarça de crítica. A raiva se esconde em comentários sarcásticos. A irritação toma forma de piadas forçadas. Mas você sabe, isso tudo é uma reação ao seu poder. Você é o lembrete vivo de que é possível viver sem se submeter. E para quem nunca usou isso, sua existência se torna uma afronta. Eles não odeiam o que você faz. Eles odeiam o que você representa. Porque você representa tudo o que eles queriam ser, mas não tiveram coragem de buscar. Eles odeiam sua independência emocional porque ainda são reféns do afeto de quem nem se importa com eles. Odeiam sua firmeza porque se derretem diante de qualquer rejeição. Odeiam sua clareza porque se perdem nos próprios pensamentos todos os dias. E quando não conseguem se igualar, tentam te diminuir. Você sente isso nas entrelinhas, nos olhares enviesados, nos elogios com veneno. Mas não se engane, essa raiva não é sobre você, é sobre o abismo que sua liberdade cria entre vocês e eles. Você não precisa levantar a voz para impor presença. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Seu comportamento calado, direto, sem rodeios, isso por si só já impõe respeito e medo. Eles esperam que você peça desculpas por não ser como eles. Esperam que você explique por que prefere estar só a se misturar com qualquer um. Esperam que você justifique sua calma diante do caos que consome os outros. Mas você não deve nada. Sua independência não é arrogância. É resultado de dor enfrentada, de escolhas difíceis, de renúncias que poucos estão dispostos a fazer. É fácil viver dependendo de alguém. Difícil é cortar essa dependência com a frieza de quem sabe que não se negocia liberdade. Você fez isso. E por isso você causa raiva. Existe uma revolta silenciosa em quem vê alguém livre de verdade, porque isso expõe todas as mentiras que eles contam para si mesmos. Mentem dizendo que estão bem em relacionamentos vazios, em amizades interesseiras, em ambientes que sufocam. Mentem dizendo que escolheram aquele emprego por amor, aquela rotina por propósito, aquela vida por opção. Mas ao ver você, que largou tudo o que era prisão, que não aceita meia presença, que prefere andar só a se deitar em colos tóxicos, eles quebram por dentro, não admitem. Mas a sua coragem grita mais alto que todos os argumentos deles. Eles não te odeiam. Eles se odeiam por não serem como você. Você apenas foi forte o suficiente para ser livre. E isso, meu amigo, é mais do que muitos suportam. Eles vão tentar te testar, vão tentar te provocar, te fazer reagir. Porque se você cair, eles poderão dizer: tá vendo? Não era tão forte assim. Mas não ceda. Não entre no jogo da raiva alheia. Continue calado, firme e inatingível. Porque a maior resposta que você pode dar é continuar sendo livre. E liberdade não se explica, se vive. Eles que aprendam a lidar, ou que se rasguem tentando entender. Mas você siga, sem pedir licença, sem dar satisfação. Você é o que poucos ousaram ser. E isso basta para ser admirado por uns e odiado por muitos. 2. O preço da independência é a solidão, mas a solidão do forte. Ser independente não é romântico, é uma escolha brutal. E quem decide viver livre precisa entender uma verdade que quase ninguém fala. A independência cobra solidão. Mas não é uma solidão de abandono. É a solidão do forte. É a solidão de quem não precisa, de quem não se curva para ter companhia, de quem prefere o silêncio da própria verdade ao barulho da aprovação alheia. Enquanto muitos vivem rodeados de gente e ainda assim vazios, você aprendeu a ser inteiro mesmo sozinho. E é aí que mora a diferença. Eles têm pessoas. Você tem paz. Eles têm presença. Você tem propósito. Eles têm aplauso. Você tem autonomia. E isso não se negocia. Você vai perder pessoas no caminho. Não porque
você é difícil, mas porque você parou de aceitar migalhas. Você vai se afastar de ambientes, de festas, de grupos, não por arrogância, mas porque se recusar a fingir conexão virou sua regra. A independência afasta os fracos, os inseguros, os que precisam ser validados o tempo todo. Eles não entendem seu silêncio, sua frieza, sua indiferença estratégica, mas você entende. Porque já foi refém, já foi carente, já se entregou para ser aceito e aprendeu na dor que depender de qualquer um é um risco alto demais. Agora você prefere o quarto escuro da solitude à exposição tóxica da carência. Prefere o livro na madrugada ao drama nos grupos. Prefere o treino solitário à companhia que sabota. E sim, às vezes dói, mas não tanto quanto mentir para si mesmo. A solidão do forte é diferente. Ela não vem de abandono. Ela nasce de escolhas conscientes. Você decidiu estar só para não se perder em meio a quem não soma nada. Você escolheu cortar vínculos rasos. Escolheu se preservar. Escolheu ser fiel a si mesmo. E isso, meu amigo, tem um custo. Tem dias em que o silêncio machuca, em que a ausência pesa, em que a vontade de compartilhar aperta. Mas aí você lembra, tudo isso é o preço da liberdade. E liberdade sem solitude é ilusão. Só quem suporta a própria companhia merece viver em paz com os outros. Só quem não precisa é capaz de amar com liberdade. Só quem se basta não se submete. E você está nesse lugar raro e poderoso. Você percebe que enquanto todos procuram almas gêmeas, você procura evolução. Enquanto todos querem alguém que os complete, você já se sente inteiro. E por isso mesmo assusta. Quem é inteiro assusta os partidos. Quem é livre assusta os dependentes. Quem caminha só incomoda os que não conseguem ficar 10 minutos sem abrir o celular para se distrair da própria angústia. Eles querem conexões rápidas, imediatas, rasas. Você quer verdade. E a verdade é rara, cara e solitária. É preciso coragem para sustentar o peso da própria liberdade. E você tem essa coragem. Você encara o espelho, encara o tempo, encara a ausência e não quebra. Você moldou sua alma na disciplina, na clareza, na renúncia. Você aprendeu que ser livre é melhor que ser aceito. E aceitação, quando exige máscara, é prisão. Você quebrou essa cela. Eles vão olhar para você e dizer que você se isolou, que você está ficando estranho. Vão tentar te trazer de volta ao normal, onde todos vivem para agradar, onde todos fingem estar bem. Mas você não volta, porque quem já experimentou a liberdade não consegue mais aceitar migalhas de afeto, nem convites cheios de interesses, nem sorrisos que escondem competição. Você vive outro nível, e em cada momento de silêncio, você se fortalece mais. Enquanto eles se distraem com barulho, você constrói com profundidade. Enquanto eles colecionam amigos, você constrói valores. Enquanto eles se ocupam com aparências, você se ocupa com essência. E isso faz toda a diferença. A solidão do forte não é desespero, é escudo, é proteção, é espaço sagrado para a mente criar, para o espírito descansar, para o coração se reconstruir longe de influências tóxicas. E quando alguém forte encontra outro forte, não há dependência, há soma. Mas enquanto isso não acontece, você segue só, mas firme, só, mas inteiro, só, mas em paz. E essa paz é a coisa mais valiosa que alguém pode conquistar, porque quem tem paz consigo não aceita qualquer perturbação externa. Você criou esse território interno e agora o defende com unhas e dentes. Você não vai mais abrir mão dele por carência, por medo ou por tédio. Você escolheu a solidão do guerreiro e por isso caminha sem medo. E quando alguém perguntar por que você está sempre só, responda com firmeza: porque aprendi a preferir o silêncio da liberdade ao barulho da submissão. E quando alguém tentar te convencer a voltar para a zona da carência, sorria. Eles não entendem que sua independência não é ausência de amor, é excesso de amor próprio. Eles não suportam isso porque ainda não suportam a si mesmos. Mas você aprendeu. Você não depende e por isso você é livre, mesmo que isso custe noites longas e dias silenciosos. A sua força está justamente aí, em ser inteiro, mesmo quando o mundo espera que você precise. 3. Quando você não precisa, você escolhe, e isso é poder. Existe uma diferença brutal entre escolher
algo e depender de algo. E quem vive com consciência disso, acessa um nível de poder que poucos sequer sonham alcançar. Você já não age por necessidade. Você não entra em relacionamentos para se preencher, mas para somar. Você não aceita convites por medo de perder, mas por decisão clara. Você não se curva para agradar, nem se adapta para caber onde nunca deveria estar. E isso te transforma em alguém perigoso. Porque alguém que não precisa é alguém que decide com liberdade. E quem decide com liberdade não pode ser manipulado, não pode ser comprado, não pode ser controlado. E isso assusta quem sempre dependeu do medo e da carência para dominar os outros. Quando você deixa de precisar, você começa a viver com dignidade, porque a dignidade mora na escolha consciente, não na submissão disfarçada de humildade. Você diz sim porque quer, não porque teme perder. Você diz não com firmeza, porque sabe que cada sim forçado é uma traição contra si mesmo. O estoico entende isso com clareza. O domínio da própria vontade é o verdadeiro trono do homem livre. E você está sentado nesse trono agora. Você não corre atrás de ninguém. Você caminha firme e quem quiser te acompanhar precisa andar no mesmo ritmo ou ficar para trás. Não há mais negociação sobre o que te faz bem ou mal. Não há mais concessão em nome de uma falsa harmonia. Você escolhe o que fica, o que sai, o que entra e o que jamais volta. E isso é poder na forma mais pura. Esse tipo de força não grita. Ela não precisa se afirmar. Ela simplesmente é. É percebida nos gestos, nos olhos, na postura. Quem não precisa, transmite isso sem palavras. É o tipo de presença que muda o ambiente, que impõe respeito sem esforço. Porque todos sentem. Esse não se vende. Esse não mendiga atenção. Esse está inteiro e não vai se quebrar para caber em lugar nenhum. E justamente por isso, esse é o tipo de pessoa que muitos invejam e poucos suportam. Porque ele vive no território da autonomia, onde as regras são internas, não impostas. Onde a aprovação é dispensável e a paz interior é inegociável. E para os que vivem se moldando para agradar, esse tipo de liberdade é ofensiva. Quem não precisa tem o privilégio de esperar o melhor, não porque é arrogante, mas porque sabe o próprio valor. Você não se desespera por atenção, não corre para preencher lacunas emocionais com distrações vazias. Você espera, você observa, você filtra, porque aprendeu que o que vem do desespero vem contaminado e o que vem da escolha vem limpo, claro, verdadeiro. Você entendeu que menos é mais quando esse menos vem carregado de integridade. É por isso que você prefere o pouco honesto ao muito falso. É por isso que você suporta o tempo sozinho, mas não tolera mais dividir sua energia com quem suga ao invés de somar. Você não precisa e por isso escolhe com frieza, com inteligência, com soberania. Não se trata de ser insensível, é sobre ter clareza. Clareza sobre o que você quer, clareza sobre o que você merece, clareza sobre o que você não aceita mais. E essa clareza vem do caminho duro que você percorreu até aqui. Não foi sorte, foi construção. Cada queda, cada dor, cada abandono te ensinou que o mais perigoso veneno é depender do que você não controla. E hoje, você se recusa a beber dessa fonte de novo. Você bebe da sua própria fonte agora. Você se alimenta da sua verdade. Você vive com base na sua consciência, não na necessidade dos outros. E isso é poder. Poder de si sobre si. E quando alguém tem esse poder, o mundo muda de cor, de peso, de direção. Eles vão dizer que você ficou frio, vão dizer que você está fechado. Mas a verdade é que você está seletivo. E só é seletivo quem sabe o que vale. Quem ainda aceita tudo é porque ainda não entendeu o próprio valor. Você entendeu. E por isso, você é livre para escolher e não mais se contentar com qualquer coisa. Você não se impressiona com presença. Você observa energia, consistência, verdade. Você não entrega mais seu tempo para quem desperdiça o próprio. Você não compartilha mais sua mente com quem vive em ruído. Você não precisa, e esse é o ponto, porque quem precisa, suplica. Quem escolhe reina, e não há maior sinal de força do que a calma de quem sabe que pode, mas não precisa. Você pode ter atenção, mas prefere a paz. Pode ter aplausos, mas prefere o silêncio. Pode ter companhia,
monotonia, mas prefere a coerência. E essa preferência vem da maturidade. A maturidade de quem já provou o gosto da dependência e decidiu nunca mais voltar. A maturidade de quem sabe que nem tudo que reluz é ouro e que muitas vezes o que reluz demais está tentando esconder a própria pobreza interna. Você não precisa mais ser enganado. Você vê, você sente, você escolhe. E quem escolhe com clareza, vive com autoridade. E essa autoridade ninguém pode tirar de você. 4. O silêncio do autossuficiente assusta. Você não diz muito, você não precisa dizer. Sua presença já fala o que muitos não têm coragem de verbalizar. E é exatamente esse silêncio que desestabiliza. Porque o autossuficiente, quando cala, expõe o vazio ensurdecedor de quem só sabe existir sendo notado. Você não entra no ambiente querendo atenção. Você não disputa espaço com voz alta, nem se explica a cada gesto. Você simplesmente chega, inteiro, calado, consciente. E isso já altera o clima ao seu redor. Não porque você quer intimidar, mas porque quem é livre e autossuficiente impõe respeito mesmo em silêncio. E isso, para quem vive de aparências, é insuportável. O silêncio é a linguagem do forte. É no silêncio que você observa. É no silêncio que você escolhe. É no silêncio que você constrói sua estratégia. Enquanto os outros se perdem em barulho, enquanto eles falam demais, você pensa mais. Enquanto eles se expõem, você se protege. Enquanto eles reagem a tudo, você se mantém firme, imóvel, inatingível. E isso não passa despercebido. Sua calma provoca desconforto. Sua ausência de pressa revela o desespero dos que vivem correndo atrás de aprovação. Sua economia de palavras revela a fragilidade dos que tentam compensar com excesso de fala a ausência de substância. Eles sentem que você não precisa ser visto, e isso desarma, porque o jogo deles é chamar atenção, e você joga outro jogo, o da paz imperturbável. Quem não fala demais, geralmente sabe muito. E você carrega essa aura de quem sabe mais do que aparenta, de quem não entrega seus planos, de quem não revela sua alma para qualquer um. E isso cria mistério. E onde há mistério, há poder. Porque enquanto todos tentam se mostrar, você se recolhe. E nesse recolhimento, você cresce, você se fortalece, você se blinda. Não é frieza, é inteligência emocional. Você entendeu que o mundo não precisa saber o que você sente, nem o que você pensa, nem o que você vai fazer. Você entendeu que quem fala demais entrega demais. E quem entrega demais se torna vulnerável a qualquer manipulação. Então, você se cala, não por medo, mas por domínio. E esse domínio assusta. Eles não suportam o fato de você não responder de imediato, não retribuir com o mesmo entusiasmo falso, não se abalar com o que era para te afetar. Você virou um espelho incômodo, mostra sem palavras o quanto eles ainda são dependentes da reação alheia. Você não reage, você age. E age com precisão, sem pressa, sem precisar provar nada. Porque você já entendeu, o verdadeiro poder não está em quem fala alto, mas em quem domina a si mesmo em silêncio. Enquanto eles gritam tentando provar valor, você se cala e deixa que seus resultados falem por você. E eles odeiam isso, porque o silêncio do forte revela o barulho interno dos fracos. Quando você não responde ao ataque, eles se desesperam. Quando você não entra na discussão, eles se sentem ignorados. Quando você não rebate provocações, eles perdem o controle. Porque todo manipulador depende da sua reação para se sentir forte. E quando você não reage, você arranca a única arma que eles têm. Eles esperam escândalo, esperam drama, esperam gritos. E você oferece silêncio. Um silêncio que pesa mais que 1000 palavras. Um silêncio que os faz refletir sobre si mesmos. Um silêncio que revela que você está em outro patamar, onde ninguém te comanda, onde ninguém te tira do eixo, onde ninguém te arrasta para o caos. E isso é poder. Poder limpo, poder sólido, poder estoico. Você já viu o estrago que a boca pode fazer. Já experimentou as consequências de falar demais. E agora escolheu a sabedoria do silêncio. Porque quem aprende a se calar, aprende a se preservar. Você se tornou seletivo com suas palavras, com suas emoções, com sua energia. E isso incomoda, porque vivemos em uma sociedade viciada em exposição, em validação instantânea, em resposta imediata.
imediata e você se recusa a participar desse circo. Você sabe o seu tempo, você sabe o seu valor. Você não precisa gritar para ser ouvido. Quem precisa de você aprende a ouvir o que você diz, mesmo quando você não diz nada, porque a sua presença fala, seu silêncio pesa e seu domínio se impõe. O autossuficiente não grita, ele observa, analisa, decide e age com precisão. Enquanto todos correm, você caminha. Enquanto todos competem, você se aperfeiçoa. Enquanto todos falam, você pensa. E quem pensa mais, vive melhor. Você não tem pressa em ser entendido, nem precisa ser aceito. Você se aceita. E esse é o tipo de confiança que assusta qualquer um que ainda vive buscando aprovação em cada movimento. Você não está tentando convencer ninguém de nada. Você está vivendo a sua verdade, em silêncio, com firmeza, com elegância. E isso vale mais do que 1000 discursos vazios. E quando alguém tentar entender por que você não fala tanto, por que você não se expõe, por que você não reage, apenas olhe com calma e pense. Eles ainda não entenderam que o silêncio é a linguagem de quem já se libertou do caos. Você não precisa explicar, você só precisa continuar sendo, porque o mundo escuta melhor quem fala pouco, mas vive com clareza. E você vive assim, firme, inteiro, autossuficiente, em silêncio. 5. Inveja disfarçada de conselhos. Nem toda ajuda é sincera, nem todo conselho é por preocupação, nem toda frase bem intencionada é realmente por seu bem. Você precisa começar a identificar isso com clareza, porque muitos dos que te aconselham estão, na verdade, tentando te frear, te limitar, te manter dentro de um território onde eles não se sintam ameaçados pela sua liberdade. E esse disfarce é sutil, quase imperceptível. Vem com palavras doces, com voz baixa, com aparência de zelo. Mas por trás do "estou te dizendo isso porque me importo", existe algo mais sombrio: inveja. Inveja da sua força, da sua coragem, da sua independência. Inveja de ver você fazer escolhas que eles jamais teriam coragem de fazer. E aí, disfarçam essa inveja de conselho. Eles dizem que você está se afastando demais, que talvez você esteja sendo radical, que está se isolando e que isso pode te fazer mal. Mas o que realmente incomoda não é o seu silêncio, é a sua firmeza. Não é a sua distância, é o fato de você ter parado de se dobrar para pertencer. Você começou a se bastar e isso os assusta, porque agora você não os precisa. E quem não precisa se torna imprevisível, incontrolável, intocável. E para quem sempre teve controle sobre você através da sua carência, isso é um perigo. Por isso surgem os conselhos, as opiniões não solicitadas, os avisos de que você está mudando demais, de que está frio demais, de que está se achando. Mas tudo isso é uma tentativa inconsciente de trazer você de volta para o antigo lugar, aquele onde você era mais fácil de lidar. O invejoso não suporta a sua evolução, porque a sua evolução joga luz na estagnação dele. E ao invés de se inspirar, ele tenta te frear. Ao invés de crescer junto, ele tenta te puxar de volta, porque é mais fácil tentar te diminuir do que encarar a própria mediocridade. E o método mais comum para isso é o conselho mascarado. Você começa um projeto novo e eles aparecem com alertas falsos. Tem certeza que isso é para você? Ou então, não seria melhor ir com mais calma? Ou ainda, você mudou, sabia? Não era assim antes. Mas o que eles querem dizer mesmo é: eu não consigo fazer o que você está fazendo e isso me irrita. Só que como não tem coragem de dizer isso em voz alta, disfarçam de preocupação. E se você não estiver atento, cai nessa armadilha. O estoico observa tudo isso com calma. Ele sabe que elogios demais escondem intenções, e críticas disfarçadas de orientação revelam insegurança. Você precisa se treinar para ouvir com o filtro da razão. Separar o que é conselho de quem constrói do que é sabotagem de quem se sente ameaçado. E esse filtro se desenvolve com tempo, dor e discernimento, porque só quem já foi enganado pelo conselho errado aprende a identificar a inveja silenciosa. Você não deve ódio
apoio a essas pessoas, mas também não deve confiança, não precisa confrontar. Apenas entenda, o caminho que você está trilhando não cabe mais no vocabulário deles. E quem não entende sua linguagem vai tentar te convencer a falar mais baixo. Mas você não nasceu para caber, você nasceu para expandir. E quem se incomoda com isso, que se afaste. Você vai perceber que os maiores sabotadores da sua liberdade estão sempre por perto. Muitas vezes são pessoas queridas, próximas, com rosto de afeto. Mas o olhar esconde julgamento e os gestos camuflam o incômodo, porque eles não aceitam que você tenha se libertado de coisas que eles continuam agarrados. Você se afastou de relações tóxicas e eles ainda vivem nelas. Você parou de depender de aplauso e eles ainda vivem de curtidas. Você passou a andar em paz e eles não sabem dormir sem ruído. Então, em vez de mudar, eles tentam te manter no mesmo lugar. E o instrumento mais sofisticado para isso é o conselho. Um conselho disfarçado, manipulado, envenenado. Mas agora você vê. E quem vê não volta mais. Você não deve mais explicações. Você não precisa justificar sua mudança, sua frieza, sua seletividade. Quem não entendeu o motivo da sua evolução, que fique para trás. Você não está aqui para agradar, nem para ser compreendido por todos. Está aqui para ser fiel a si mesmo. E fidelidade a si mesmo exige silêncio diante da opinião alheia. Você já tentou ouvir todo mundo e se perdeu. Agora você ouve a si mesmo e se encontrou, e isso basta. Deixe que falem, deixe que te achem estranho, frio, arrogante. Melhor ser mal interpretado do que manipulado. E no fim, os que realmente te amam vão entender. Os que se ofendem com a sua liberdade nunca te amaram. Só te usaram como espelho para as próprias prisões. E se alguém vier novamente com aquele velho, só estou querendo te ajudar, sorria com serenidade e diga, eu sei cuidar de mim. Porque você sabe, você aprendeu com a dor, com o tempo, com os cortes invisíveis de conselhos disfarçados de afeto. Agora você é outro. E esse novo você não precisa mais de conselhos de quem nunca teve coragem de mudar a própria vida. Você escuta, mas não se curva. Analisa, mas não absorve. Você filtra tudo, porque sua mente agora é solo fértil e você não planta mais semente podre por educação. Quem quiser somar, que venha limpo. Quem quiser te aconselhar, que mostre resultado. E quem quiser te limitar, que fique falando sozinho, porque você vai continuar crescendo, calado, firme, inabalável, e nada vai te parar. 6. A mente inabalável desmonta o jogo do controle. Se você quer ser livre de verdade, comece dominando o único território que ninguém pode invadir, sua mente. Porque enquanto sua mente for vulnerável, qualquer um poderá te controlar. Mas quando ela se torna inabalável, você se transforma em algo raro, perigoso, quase intocável. Você já percebeu isso? Não é mais afetado pelos jogos emocionais que antes te prendiam. Não responde com raiva, não se desespera com rejeição, não se ilude com elogios. Você observa tudo, sente tudo, mas não se move à toa. E essa estabilidade interna desmonta completamente o jogo de quem sempre viveu manipulando emoções alheias. O manipulador vive da sua reação. Ele precisa que você exploda, se irrite, se descontrole. Ele planta uma semente e espera o caos crescer dentro de você. Mas quando você se recusa a reagir, quando você escolhe a frieza racional ao invés da resposta impulsiva, você mata o jogo dele pela raiz. E não há nada mais frustrante para um controlador do que ver sua armadilha falhar diante de um adversário emocionalmente blindado. Você virou isso, um muro invisível que repele qualquer tentativa de controle. Não porque se esconde, mas porque agora você enxerga antes que o golpe venha. Você antecipou o veneno, e isso desarma qualquer tentativa de te usar como brinquedo emocional. A mente inabalável é construída na dor. Ela não nasce do conforto. Você foi quebrado, manipulado, traído, usado, e em vez de se tornar igual, você escolheu se tornar inatingível. Você aprendeu que controlar a si mesmo é o primeiro passo para nunca mais ser controlado por ninguém. E agora, enquanto o mundo grita,
você permanece calmo. Enquanto todos se desesperam para agradar, você permanece centrado. Enquanto todos se ofendem por qualquer coisa, você permanece impassível. Não porque não sente, mas porque sente com sabedoria. Porque o que você sente, você filtra. E o que você filtra, você domina. E é exatamente isso que te separa dos frágeis. A mente fraca precisa responder tudo, precisa rebater tudo, precisa se explicar a cada passo. Mas a mente forte não tem essa urgência. Ela sabe o próprio valor e não entra em discussão para se validar. Ela não se sente inferior diante de ataques, porque já transcendeu a necessidade de provar qualquer coisa. Você atingiu esse estágio. Você percebe que o silêncio é mais poderoso que qualquer argumento, que a ausência de resposta é, muitas vezes, a melhor forma de mostrar domínio, porque responder é dar palco. E você não dá palco para qualquer um. Você escolhe onde pisa, com quem fala, a quem entrega sua atenção. E essa seletividade é o maior termômetro do seu poder mental. Você não se apressa, você não se ofende fácil, você não se desequilibra por palavras. Você viu o que acontece com quem vive assim? Um minuto estão rindo, no outro estão chorando. Um elogio os eleva, uma crítica os destrói. Vivem como folhas ao vento, indo para onde sopra a opinião alheia. Mas você se tornou pedra, não fria, mas firme, não insensível, mas consciente. E é por isso que quem tenta te desestabilizar acaba frustrado, porque você não reage, você decide, você não explode, você entende, você não ataca, você analisa, e quem analisa, domina. O jogo do controle é baseado na sua reação. Se você não reage, não há jogo. Se você não responde, não há combustível. Se você não se abala, não há vitória para o manipulador. E é por isso que a mente inabalável é a pior notícia para quem vive do drama. Eles vão tentar cutucar suas feridas, vão provocar, vão usar ironias, silêncios estratégicos, joguinhos emocionais. Mas agora você vê tudo isso como criança vê birra de outro, com paciência e superioridade. Você sabe que não vale a pena descer ao nível de quem ainda precisa controlar os outros para se sentir vivo. Você já viveu ali. Mas agora você vive acima. O estoico vive acima do ruído, não porque se isola, mas porque se preserva. E você se tornou isso. Alguém que, em meio ao caos, permanece inteiro. Alguém que, diante da pressão, mantém a clareza. Alguém que, quando tudo grita por uma reação impulsiva, responde com silêncio, estratégia e frieza. Não é ausência de emoção, é presença de consciência. E essa consciência virou sua arma mais letal, porque agora ninguém te atinge se você não quiser. Ninguém te desequilibra sem sua permissão. Ninguém te arrasta para o jogo sujo sem o seu consentimento. Você subiu de nível. E quem sobe incomoda quem nunca teve coragem de evoluir. E se alguém vier dizer que você está distante, que mudou, que ficou frio, sorria. E responda com clareza: eu não mudei. Eu só parei de ser jogado para começar a jogar do meu jeito. Porque agora é assim. Você joga, mas joga com lucidez. E nesse jogo, só participa quem tem força para estar ao seu lado, não sobre você. Você não aceita mais ser alvo. Agora você é quem escolhe onde mira, com quem anda e onde pisa. Porque sua mente agora é sua fortaleza. E quem quiser te acessar, que venha com verdade, não com joguinhos baratos. Porque para manipular é preciso encontrar brechas, e você não tem mais nenhuma. Sua mente fechou as portas, e quem bater em vão, que escute o eco da própria fraqueza. 7. A arte de andar só e não precisar provar nada. Andar só é uma arte, uma escolha consciente, uma revolução interna que só quem se conhece de verdade é capaz de viver. Porque andar só não é uma punição, é um privilégio, é sinal de que você superou a fase de mendigar presença, de implorar atenção, de depender da companhia de qualquer um para se sentir alguém. Você não anda só porque ninguém te acompanha. Você anda só porque poucos têm fôlego para acompanhar o seu ritmo. Poucos têm profundidade para mergulhar no seu silêncio. Poucos têm estrutura para não se ofender com a sua ausência de necessidade. E tudo bem, você já entendeu que andar
só não te diminui, te fortalece. Enquanto muitos medem valor pela quantidade de gente ao redor, você mede pela paz que sente quando está em silêncio. Você não precisa mais de plateia, nem de testemunhas para validar o seu caminho. Você não precisa provar que está bem, nem justificar por que decidiu se afastar. Você não deve nada, porque o seu processo é seu, e só quem caminha só entende o valor de cada passo. Não é sobre arrogância, é sobre liberdade. É sobre não viver refém da necessidade de ser visto, porque quem vive para ser visto acaba escravo da expectativa alheia, e você não quer mais isso. Você quer ser livre, até da obrigação de se explicar. Você não precisa mostrar o que tem, nem quem tem ao seu lado. Sua solidão não é solidão de quem foi deixado para trás. É de quem se recusou a se perder para ser aceito. É de quem prefere andar com um vazio ao lado do que com falsidade no banco do passageiro. E essa escolha, embora solitária, é nobre, é rara, é poderosa, porque você se basta. Você não precisa provar que é amado para se amar. Não precisa provar que é forte para continuar em pé. Você já entendeu que o maior aplauso é o que vem de dentro. E o maior sinal de evolução é o silêncio diante da necessidade de provar qualquer coisa para alguém. Eles vão tentar te provocar, vão jogar indiretas, te chamar de insensível, de distante, de orgulhoso. Mas o que eles querem mesmo é ver você voltando a ser dependente. Querem ver você justificando sua ausência, explicando suas escolhas, se desculpando por ter crescido. Mas você não vai fazer isso, porque você sabe, não precisa. Você não precisa provar que está certo. Você não precisa convencer ninguém de que está melhor. Você simplesmente vive do seu jeito, no seu tempo, com sua própria direção. E essa simplicidade é o que mais irrita os que ainda vivem de aprovação. Eles precisam de espetáculo. Você precisa de paz. Enquanto eles vivem para mostrar, você vive para sentir. Enquanto eles precisam ser notados, você precisa ser honesto consigo mesmo. Você entendeu que o verdadeiro valor está em fazer o que é certo para você, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda, porque você não está mais buscando palmas, está buscando propósito. E propósito não grita, não se exibe, não pede validação. Propósito é silencioso, firme, constante. É aquilo que te mantém andando mesmo quando a estrada está vazia, mesmo quando ninguém aparece para apoiar, mesmo quando tudo que você tem é a própria convicção. E isso poucos suportam, poucos conseguem, poucos alcançam. E é exatamente por isso que você anda só, porque sua jornada é rara, porque seu caminho não se curva ao que é popular. Você não tem mais tempo para conversas rasas, não tem mais paciência para gente que vive de indiretas e joguinhos emocionais. Você prefere estar só a ter que fingir conexão, prefere andar com verdade a caminhar com multidão falsa. E sim, às vezes vem a dúvida, o cansaço, o questionamento, mas eles passam. O que fica é a certeza. Você não vai mais se abandonar para agradar ninguém. Você não vai mais abrir mão da sua verdade por medo de andar sozinho, porque agora você sabe andar e sabe principalmente onde quer chegar. Você não busca provar nada porque já sabe o que carrega. Você não precisa exibir seu processo, você vive ele. E quem tiver maturidade vai perceber. Quem tiver sensibilidade vai respeitar. Quem tiver alma limpa vai entender seu silêncio como sinal de paz, não de arrogância. Mas se não entenderem, problema deles, porque você já aprendeu a diferença entre andar só e estar sozinho. Você pode estar só, mas nunca esteve tão cheio de si, cheio de propósito, cheio de consciência, cheio de liberdade. E isso é o que realmente importa. Então continue andando, com passos firmes, olhos calmos e alma leve. Deixe que falem, que apontem, que questionem. Eles ainda não entenderam que você não quer mais provar nada, porque quem realmente encontrou a si mesmo não tem tempo para se justificar aos outros. E se um dia alguém perguntar por que você anda só, olhe com serenidade e diga: porque aprendi que a minha companhia é suficiente para não me vender por qualquer presença vazia. E essa frase basta. Porque quem entende o valor do próprio silêncio não precisa da aprovação do mundo para continuar caminhando. 8. O invejoso sempre quis o que você tem, seu controle interno.
A inveja nunca é sobre o que você tem, é sobre quem você é quando ninguém está olhando. E é exatamente por isso que ela dói tanto em quem observa você de longe. Eles não te invejam por bens, por aparência, por números. Eles te invejam pela sua força interna, pelo seu domínio emocional, pelo seu controle sobre si mesmo, sobre suas reações, sobre a forma como você lida com a vida, sem se desestabilizar, sem se perder. Você é o tipo de pessoa que atravessa a tempestade em silêncio, que sofre, mas não se expõe, que cai, mas não se vitimiza. E isso para o invejoso é insuportável. O invejoso queria a sua calma, queria sua postura firme quando tudo desmorona, queria sua capacidade de seguir em frente, mesmo machucado, sem implorar por apoio, sem fazer alarde. Ele quer o que você carrega dentro, essa paz que não depende de aplauso, essa dignidade que não se dobra, essa clareza que assusta. Mas ele não quer pagar o preço que você pagou para ter isso. Não quer enfrentar as noites em claro, as quedas silenciosas, os cortes invisíveis. Ele só quer o resultado final. E por isso te observa com raiva, com desdém, com aquela máscara que finge neutralidade, mas carrega frustração. Frustração por nunca ter conseguido ser o que você é hoje. E o que você é hoje é o reflexo de anos de renúncia, de reconstrução, de silêncio, de disciplina. Você conquistou um território que ninguém pode invadir, o domínio sobre si. E isso é o que mais irrita quem ainda vive guiado pelo impulso, pela emoção descontrolada, pelo desejo constante de ser aceito. Você não precisa ser aceito. Você se aceitou. Você não precisa provar nada. Você já sabe o que vale. Você não precisa correr atrás. Você espera com paciência de quem confia no próprio caminho. E é esse nível de consciência que gera inveja real. Porque não é possível copiar. Não é algo que se compra. Não é algo que se aprende com frases prontas. É algo que se constrói dia após dia com escolhas firmes e solitárias. O invejoso tenta te ferir, mas o que realmente machuca é a força com que você permanece de pé. Tenta te ofender, mas o que incomoda é a sua indiferença. Tenta competir, mas o que o destrói é perceber que você não está jogando o mesmo jogo. Você não compete, você constrói. Você não quer impressionar, você quer evoluir. E esse foco em si mesmo, esse olhar voltado para dentro, esse silêncio carregado de poder, tudo isso é um espelho que mostra ao invejoso o quanto ele ainda está longe de se tornar quem deveria ser. Por isso ele te critica, tenta te diminuir, espalha dúvidas sobre você. Não porque você é fraco, mas porque você o ameaça com sua estabilidade. E você percebe, você sente no olhar, no tom de voz, nas entrelinhas das conversas. Sabe que não é bem-vindo em certos círculos, porque não precisa deles para ser alguém. Sabe que seu jeito calado incomoda quem vive de ruído. Sabe que sua coerência escancara a incoerência alheia. E mesmo assim, você permanece em paz, porque você não precisa ser amado por todos, só precisa continuar fiel a si mesmo. Enquanto eles perdem noites pensando em como se destacar, você dorme em paz por saber que já não precisa provar nada. E essa paz, essa tranquilidade profunda, é o que todos querem, mas poucos suportam conquistar. Você não reage às provocações. Você não cai nos jogos. Você não se dobra para manter conexões que ferem. E isso vai eliminando naturalmente tudo que é falso da sua vida. Você não força mais pertencimento. Você não sustenta mais máscaras. E no silêncio da sua firmeza, os fracos se retiram, porque não suportam estar perto de alguém que já não se curva por medo de perder. E o invejoso, ao te observar, percebe que o que você tem ele jamais terá enquanto continuar escravo da necessidade de aceitação. Ele poderia mudar, evoluir, se trabalhar, mas prefere odiar quem já fez isso. E você é esse alguém. Então não se preocupe com a inveja. Ela é só um sinal de que você está em um lugar onde poucos conseguem chegar. Continue silencioso. Continue firme. Continue inacessível emocionalmente para quem só quer se aproximar para sugar sua energia. Você não deve nada a ninguém, e essa postura é por si só uma muralha. Você criou um
um espaço interno onde ninguém entra sem sua permissão. E isso vale ouro. O invejoso pode tentar imitar seus gestos, suas palavras, seu estilo, mas nunca poderá replicar sua essência, porque a sua essência vem da dor que você enfrentou e superou. Vem das vezes em que você andou só, chorou escondido, caiu e se levantou sem plateia. Vem da coragem de continuar mesmo sem ninguém do lado, e isso ninguém pode roubar. Se algum dia você se perguntar por que tanta resistência, por que tanto julgamento, por que tanto olhar torto, lembre-se, você carrega o que muitos gostariam de ter, mas não sabem como alcançar. Você tem domínio sobre si. Você é livre por dentro. E isso, para quem vive acorrentado, é insuportável. Mas você não vive para agradar ninguém. Você vive para honrar o que construiu. E quem se incomoda que aprenda a lidar, ou que se afaste. Porque você não vai mais diminuir sua luz para caber na sombra de ninguém. Você não vai mais abaixar o tom da sua voz interior só para confortar ouvidos frágeis. Você é o que é. E o que você é, assusta, mas também inspira. E no fim, é isso que você deixa. Um legado de força silenciosa, de presença firme, de autonomia indestrutível. Você não é odiado pelo que tem. Você é temido pelo que se tornou. Porque no meio de um mundo que vive mendigando atenção, você escolheu se bastar. Enquanto muitos se desfazem para caber em qualquer lugar, você se fortaleceu para andar só. E essa força assusta. Essa independência irrita. Esse domínio interno incomoda. Você aprendeu a andar no seu próprio ritmo, a escolher com frieza, a calar com firmeza, a viver sem precisar. E isso colocou você em outro patamar. Um patamar onde poucos suportam estar, porque é solitário, exigente e profundamente verdadeiro. E o mais irônico, no fundo, até quem te critica deseja o que você carrega, mas não vai admitir. Não ainda, porque é mais fácil dizer que você mudou do que confessar que você evoluiu. É mais cômodo te chamar de frio do que reconhecer que você encontrou uma paz que eles nunca conseguiram. Mas você não precisa da aceitação deles. Você só precisa continuar sendo quem se tornou. Firme, calado, livre. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante e diga com convicção: eu não dependo de ninguém. Eu me basto. Eu sou livre. Escreva isso nos comentários e declare firme: eu me basto, eu sou livre. Porque quando você afirma isso com a alma, o mundo entende. Você não está mais à venda. Você é inteiro. Você é verdadeiro. E quem quiser andar ao seu lado, que venha com verdade, ou nem venha.